Os Estados Unidos estão criando 68 mil empregos por mês. Agora está no nível muito baixo, está naquela situação que a gente está vendo desde o ano passado, pouca demissão, pouca contratação, porque são outros 500. Com 68 mil empregos por mês, tudo mais constante, quer dizer, com a taxa de participação, pessoas que estão procurando emprego ficando na mesma, o que vai acontecer com a taxa de desemprego americano? Vai ficar por aí, 4,3, 4,4, essa diferença é mínima, pode ser erro de medida e tudo mais. Então, a gente continua na mesma situação que a gente está vindo desde o ano passado, de low hire, low fire, pouca contratação, pouca demissão. Por que está acontecendo isso? Não se sabe. Pode ser incerteza, por causa de tarifas e agora talvez a guerra, e as empresas estão com medo de contratar e de demitir também e perder funcionário que não consegue pegar? Pode ser. Pode ser um começo de mudança tecnológica pegando aí? Pode ser. O que a gente sabe é que a situação está há meses, mais ou menos, parada no mesmo lugar, entre a casa de 50 e 70 mil contratações por mês, quase todas concentradas no setor de saúde, cuidados, lazer e hospitalidade, quer dizer, hotel. Não tem criação de emprego na indústria. Pode ser por causa de mudança tecnológica ou porque não está fazendo nenhum efeito, nem pequenininho, esse tarifaço de política industrial do Trump. E o resumo da ópera, apesar dessa conversa toda sobre esse mês, é que a situação está na mesma há meses. A taxa de criação de emprego é baixa, a taxa de demissão é baixa, a taxa de emprego é historicamente baixa, mas está estável e a gente está provavelmente numa situação de transição americana, talvez um pouco de tecnologia e um pouco de interrupção, um pouco de receio das empresas de mexerem muito na sua folha de pagamento, porque está uma bagunça a economia americana, porque quem está no poder é Donald Trump. Fez o tarifaço lá, agora fez a guerra. Então, assim, a gente não pode dizer nada e para o mercado a situação continua mais ou menos a mesma. 73% das apostas no mercado financeiro, aposta com dinheiro vivo, é de que não tem mais nenhum corte na taxa de juros esse ano. A situação já estava difícil antes, indecisa, o Fed não sabia se o problema era inflação ou emprego, e agora a gente vai ter certamente um pouco de alta de inflação aí, o que deve deixar o Fed na retranca, pelo menos enquanto a guerra e seus efeitos piores não passam. Vou aproveitar o Vinícius aqui no estúdio para esticar essa conversa, colocar mais uma pessoa aqui no nosso papo, né? Ainda falando sobre o resultado do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Agora eu junto a essa mesa redonda o Carlos Honorato, que é professor da FIA Business School. Carlos, muito obrigado por participar aqui da nossa programação nessa sexta-feira santa. E puxando o que o Vinícius falava agora há pouco, hoje, dia 3, é um dia depois do dia 2, quando se comemorou um ano do chamado Dia da Libertação, quando Donald Trump apareceu ali nos jardins da Casa Branca com uma placa, a tarifação que ele aplicaria naquela época para todos os países com os quais os Estados Unidos então faziam comércio. E aí ele fez 4 grandes promessas, né? Que o preço cairia para o americano, explodiria o emprego nos Estados Unidos porque as empresas voltariam e com esse dinheiro todo a mais que jorraria para dentro dos Estados Unidos, repetindo a palavra que o Donald Trump falou em 2 de abril de 2025, ele pagaria o déficit dos Estados Unidos, que está na casa dos 125% do PIB americano. Passado um ano, essas 4 grandes promessas, nenhuma se concretizou. Principalmente a volta das empresas para os Estados Unidos e esse jorro de empregos. Vamos olhar de novo esses dados aí e a construção, né? Há dados que vêm acima do esperado, principalmente para o setor de serviços, como muito bem o Vinícius Torres salientou. Qual que é o diagnóstico dentro dessas premissas? Honorato, obrigado mais uma vez por participar aqui do nosso jornal. Marcelo, Vinícius, muito boa noite, obrigado aí pela oportunidade, é um prazer falar com vocês. Olha, se a gente fizesse uma brincadeira aqui, na margem de erro, nós estamos perto do dia da mentira, né? Então, tantas informações que o Trump divulgou ano passado, no dia 2, que você lembrou muito bem, e as informações sobre a guerra hoje, também demonstram que o que ele fala não se escreve, né? Esse é um grande problema do Trump. E a análise do Vinícius anteriormente, acho que foi exata, perfeita, no sentido de que a gente teve variações, mas no final nada mudou.
né? Nós estamos num equilíbrio do mercado de trabalho americano, não se sabe exatamente qual é a razão por isso, né? Quer dizer, você tem um impacto da tecnologia que a gente ainda não tem certeza qual é, a indústria não está contratando e não está demitindo, e para os economistas o perigo do equilíbrio é que o próximo passo é o desequilíbrio. Então, os fatores que estão relacionados aí à guerra, principalmente custo de transporte, custo dos insumos, né, muito relacionado também a transporte, a petróleo, a óleo, a fertilizantes, tudo isso tende a impactar. Então, as expectativas para o FED transcendem essa questão só do emprego e estão olhando efetivamente para os efeitos da guerra. Eu vou colocar, claro, Vinícius, na nossa conversa aqui também, Honorato. Honorato, a gente tinha essa situação, como você falou, né? A gente está no equilíbrio que a gente pode pender para um lado ou para o outro, a gente não está vendo crescimento de emprego e a gente está vendo praticamente setor de serviços, especialmente saúde, criando emprego, e a gente tem um limite para isso, a não ser... A gente está vendo, na margem, esse crescimento não deve ser muito maior. Com essa guerra, agora, você acha que pode ter um impacto econômico suficiente para a gente ver demissão? O que todos estão colocando nos Estados Unidos, quer dizer, é uma grande pressão sobre o tempo da guerra, né? E já há vários analistas acompanhando aí até comentários que a gente vê na CNBC, é que a tendência é que isso dure mais um pouco. Havendo um impacto duradouro, principalmente na questão do petróleo, da energia, você vai ter um impacto inflacionário dentro do mercado americano. E aí é o fator desestabilizador que pode levar a um processo de uma recessão, né, vinda por conta disso, ou um freio no crescimento econômico americano, né, que aí vai desovar em provavelmente algum desemprego, né? Nós não estamos no pleno emprego americano, mas é muito próximo disso. Então, a instabilidade criada pelo Trump, principalmente relacionada a custos de produção, né, são custos muito fortes que entram nas cadeias, né, se disseminam no mercado e você não tira isso do dia para a noite. Então, mesmo que a guerra acabe amanhã, você tem 1-2 meses ainda de reflexos disso para estabilizar o que acontece lá no Oriente Médio e para que as cadeias de distribuição e de produção se acomodem. Então, o risco da gente estar começando a criar aí, a gente não, né? O Trump está criando aí o estopim de uma crise é bastante relevante, né? O mercado está muito cauteloso, está todo mundo muito se segurando, mas o que a gente percebe é que o risco fica cada vez maior com a duração maior dessa guerra. Honorato, desculpa, eu vou ter que fazer um trabalho sujo aqui, que te pedir uma resposta enxutinha, porque a gente está com um tempo apertado, claro. Mas olhando esse mercado de trabalho, esses dados, como um diagnóstico, dá para chegar num proagnóstico, que é o seguinte, que contrata muito, por exemplo, mão de obra de baixa qualificação, o operário, são obras de infraestrutura, ampliação de linha de montagem, a gente já viu que não vai ter tão cedo nos Estados Unidos. Então, a gente pode esperar um crescimento, ou um pequeno, ou nada de crescimento estrutural dos Estados Unidos, que um país que está dentro do G7 é algo ali de um amarelo piscante de atenção, né? Você precisaria ter uma mudança estrutural realmente de investimento nos Estados Unidos e de competitividade. Boa parte das pessoas que ocupam cargos de produção num nível de salário mais baixo são imigrantes ou são pessoas que se sujeitam a isso e você também tem uma pressão desse lado. Então, muito provavelmente, estruturalmente, os Estados Unidos não vai passar por um crescimento estrutural ou pela mudança da forma de produção que o Trump gostaria de internalizar as indústrias. Isso não vai acontecer no curto prazo. Queria agradecer aqui não só ao Carlos Honorato, que é professor da FIA Business School, quanto ao meu colega, o analista Vinícius Torres Freire, que ambos agora já podem curtir o feriado de Páscoa. Obrigado aos dois, até uma próxima, espero que seja em breve. Obrigado, boa Páscoa para todos. Para nós. A gente vai para uma rápida parada e, na volta, vamos mostrar como as indústrias americanas se adaptaram ao tarifaço do Donald Trump um ano depois do chamado Dia da Libertação, batizado assim pelo próprio presidente americano. É depois do intervalo, então te convido a continuar aqui conosco no Times, licenciado exclusivo CNBC, a maior do mundo, líder em negócios no Brasil. A gente volta já. Quem pensa o mundo dos negócios passa pela CNBC.
o espaço de entrevistas mais impactante do jornalismo global. Mentes que geram evolução.